por que vocês estão nesse conteúdo? Qual que é o intuito de vocês? Qual que é o objetivo de vocês? Com certeza, as pessoas que estão dispostas a mudar, a transformar suas vidas, pode ficar nesse conteúdo. Mas as pessoas que evidentemente já estão satisfeitas com a sua vida, já chegou no patamar ideal que você acha ideal, vocês podem sair desse conteúdo, tá? Vou dar um tempinho para vocês. Tudo bem? Agora, aquelas pessoas que ficaram, com certeza vão entender que realmente você precisa de aprender algo, precisa mudar, transformar a sua vida. Você não está satisfeito com a sua própria vida. Por isso que você está nesse conteúdo. E como eu já falei para vocês, a gente vai fazer essa separação. As pessoas que realmente está satisfeita com a sua vida já saiu. Então, eu vou falar com vocês agora, os que estão aqui nesse conteúdo. E o objetivo, como eu sempre faço para vocês, pessoal, os meus conteúdos são conteúdos mais profundos, que é assim, a mudança que a gente vai fazer nas nossas vidas, a transformação que a gente quer na nossa vida, que a gente deseja fazer nas nossas vidas, ela começa de dentro. Muitos erram caçando aí fora situações para mudar a sua vida, sendo que a melhor forma, assim, a sabedoria está você usar, transformar a sua vida de dentro para fora, mudar exatamente você por dentro, como você enxerga as coisas, como você vê as coisas, antes de qualquer coisa, antes de você tomar qualquer decisão. Aí você começa a usar a sabedoria realmente e você vai ter resultados extraordinários, né? E antes de mergulhar de uma vez no conteúdo, pessoal, você, gente, precisa furar a bolha para sair da caixinha, né, para viver o extraordinário na sua vida. Como assim, né? Antes de mergulhar de vez realmente nesse conteúdo, vamos fazer uma introdução, voltar, né, na nossa infância. Quando nascemos, nós nascemos uma perfeição divina. Fora realmente, né, gente, às vezes que algum bebê nasce com anomalia, nasce com alguma situações, com alguma deficiência em algum órgão ou coisa assim. Tirando isso, que faz parte também da natureza, nós nascemos perfeitos, com os olhos enxergando, né, de repente com as mãos, pés, e principalmente com uns órgãos internos perfeitos. E a gente, na nossa infância, a gente tem uma vida perfeita. E a partir do momento que nós vai crescendo, se tornando uma fase adulta, a gente vai adquirindo algumas experiências, evidentemente, boas, mas também algumas experiências ruins. Fato que do ambiente que nós estamos inseridos, no local que a gente vive, no país que a gente vive, no estado que a gente vive, e aí essas coisas acabam mudando, né, realmente a nossa personalidade, mudando o nosso caráter, e a gente chega no estágio que nós estamos agora. A sua vida, como você está neste momento, como você entende, se é bom ou ruim, você vai classificar, você vai dizer para vocês mesmos, é reflexo do ambiente que você está inserido, que você vive, de ambiente familiar, do país que você vive, das crenças que você está em seu contorno. Então tudo isso te moldou, fez com que você se tornasse um ser humano como você é nesse momento presente. E aí cabe a você. Você está satisfeito com isso, com o resultado? O resultado realmente é satisfatório? É o que você quer? Não. Ou você está insatisfeito? E se você está insatisfeito, você precisa mudar. Você precisa sair desse contexto, sair desse ambiente para
você ter uma vida nova, uma vida diferente. Porque se você continuar no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, com as mesmas influências, falando sempre as mesmas coisas, uma mesma carreira, tudo isso vai fazer com que você daqui 5, 10 anos, você vai chegar lá na frente, fazer uma reflexão e você vai estar insatisfeito ainda, continuar insatisfeito. Então, para que você vê a sua vida de uma forma diferente daqui 5, 10 anos, você precisa fazer algo hoje, neste momento. E a partir do momento, é assim, nesse conteúdo a gente vamos passar algumas situações, alguns detalhes, para te ajudar a você transformar sua vida, a você fazer algo novo na sua vida, para você ter uma vida evidentemente nova. Mas para isso precisa de uma decisão sua. É importante você decidir, você querer do fundo do seu coração, do fundo da sua alma, essa mudança. E o intuito desse conteúdo era exatamente nisso. Como eu falei para vocês, que eu dei alguns segundos para as pessoas que realmente já estão com a sua vida ganha, né? Já está com a sua vida satisfeito com o padrão da sua vida, que ela saísse e ficasse aqui só realmente aquelas pessoas que estão dispostas a aprender, a ser humilde para aprender algo, né? E desenvolver, né? Que esse é o intuito, para que você tenha uma vida sempre melhor, uma vida que, consequentemente, você está aqui nessa Terra, nesse planeta, você está aqui, não está à toa. Está aqui para você transformar a sua vida, para você ter uma vida de qualidade e fazer com que as pessoas que estão em sua volta também tenham uma vida de qualidade. Não é, pessoal? E o intuito desse conteúdo, pessoal, é tocar nessa ferida. Que a gente, nas conversas que nós temos assim informalmente, aí com os amigos, pessoas próximas, as conversas geralmente giram em torno disso. Você ouve, né, e vê muitas reclamações. Ah, minha vida não está satisfatória, sabe? Eu estou num emprego que eu não sou valorizado, o salário não é bom. Ah, estou num local, moro num local que é muito violento, sabe? Você vê diversas reclamações. E às vezes eu faço esse questionamento para essas pessoas. Tá, eu estou ouvindo essa reclamação, mas o que vocês estão fazendo para que mude isso, mude essa realidade? Você vai esperar o quê? O governo mudar a sua realidade? As pessoas aí fora mudar a sua realidade? Não. Quem está insatisfeito é você. Então é você que precisa mudar, você precisa ter essa visão, ter essa autocrítica, que o culpado da vida que você está vivendo neste momento não são as pessoas aí fora, não é o país que você vive, não são os governos. O erro de muitas pessoas, pessoal, é terceirizar a culpa, colocar a culpa sempre nas pessoas, no governo, no país, sabe? Sendo que a pessoa, isso é uma mera desculpa. Porque quando a pessoa quer mudar, independente do país que ela esteja, evidentemente, lógico, tem governo que às vezes dificulta uma coisa ou outra, assim, mas se você quer de verdade mudar, transformar a sua vida, você tem que lutar com todas essas dificuldades e vencer todas essas barreiras. E a gente cansa de ouvir reclamações, só que a gente não vê as pessoas regaçando as mangas e procurar transformar, mudar essa situação, mudar essa realidade. E as pessoas acabam ficando no ritmo hipnótico, né, pessoal? Ficando naquele ritmo, assim, de estar vivendo sempre aquela mesma vida, aquela mesma vidinha, sempre naquele mesmo emprego, sempre morando naquele mesmo país, naquela mesma casa. E, consequentemente, você precisa mudar esses itens, porque se você continuar, você vai estar sempre fazendo a mesma coisa, batendo na mesma tecla no mesmo ambiente. E
Quando eu falei no início que a gente precisa furar de uma bolha, quando a gente nasce realmente, a gente tem a nossa vida perfeita e a gente chega na fase da juventude, a fase adulta, a gente é direcionado inconscientemente para um caminho. Como eu falei para vocês, que é influências do ambiente que a gente vive, a sociedade, dos nossos pais, da nossa família, do país onde você mora, acaba moldando e você ser exatamente o que você é neste momento. E isso, queira ou não, acaba sendo, você fica como se estivesse dentro realmente de uma bolha. Uma bolha de crenças, né? E o pai e a mãe, os avós, os bisavós, era de uma certa religião, tinha uma certa crença, e automaticamente acabou passando para você essa crença de que realmente, de repente, dinheiro não é bom, o dinheiro não foi feito para você, que você desejar alguns bens materiais, algumas coisas na sua vida é pecado, que se você querer ser ambicioso no bom sentido para ter uma vida financeira próspera, para ter uma casa melhor, para ter um carro melhor, para constituir uma empresa, que tudo isso é pecado. Ou seja, isso aí é uma bolha. E automaticamente, se vocês não tomar cuidado, você é envolvido com essa bolha e você acaba sendo influenciado e está a sua vida nos seus últimos 10, 20, 30 anos aí preso dentro dessa bolha. E você precisa, se você quer mudar, transformar essa situação, você precisa sair dessa bolha, precisa furar essa bolha. Mas eu vou falar para vocês, é fácil? Não é fácil, porque normalmente quando você está dentro de alguma bolha sociológica, uma bolha de crenças, uma bolha de uma carreira que de repente você não consegue sair dessa carreira, ou de repente num país que você quer mudar, mas só que você está preso àquilo, ou seja, é cômodo você estar dentro dessa bolha. Porque dentro dessa bolha, você, digamos assim, você tem uma proteção das suas crenças, você tem uma proteção do país que você está vivendo, você não está num país diferente, você está no seu país, então você tem o calor humano das pessoas, da sua família, você está lá numa carreira, você está até ganhando um salário bom, que dá para você se manter, então é cômodo isso também, você tem o seu salário, todo final de mês você tem seu salário para você manter seu carro, ter sua casa, comprar suas coisas, então é cômodo isso, então para você furar essa bolha não é fácil, você vai ter que abdicar às vezes disso, e as pessoas de repente não têm essa coragem, não está disposta a furar essa bolha, a sair disso, mas no entanto ela vive reclamando, querendo que sua vida transforme, que a vida dela mude, só que ela não faz nada, ela continua dentro daquela bolha, presa naquela bolha. E por que realmente, pessoal, é difícil você sair dessa bolha? Porque tudo, gente, é como eu falei para vocês, tudo é reflexo do que nós temos dentro. E a nossa mente, ela é extraordinária para criar situações maravilhosas, para desenvolver coisas extraordinárias, assim como aviões, como espaçonaves, foguetes, como criar empresas do zero, mas também a nossa mente é extraordinária também para nos bloquear, é extraordinária para fazer com que a gente bloqueia. Ou seja, porque a nossa mente, ela o nosso cérebro, ele é um dos menores órgãos que nós temos no nosso corpo, só que ele consome em média de 25 a 30% de toda a energia do nosso corpo. Então, ele não quer desconforto. Então, se você for sair de uma bolha, por exemplo, de uma carreira, e vai iniciar uma outra carreira, ou seja, é complicado. Então, sua mente fala assim, poxa vida, Matheus, você está aí nessa carreira aí, você está ganhando seu salário, você está conseguindo manter sua família, você mantém seu carro, tem sua casa, você às vezes faz alguma viagem ou outra, sabe por que você quer sair disso? Está confortável isso. Não, mas eu quero algo novo. Então, você meio que abre mão muito dessas coisas em prol de um objetivo maior. E a sua mente, ela vai pregar essa peça. Só que você tem que lutar. Neste momento, quando você faz esse questionamento e ela faz isso, ela tenta te bloquear, e é aí que você realmente tem que lutar. Se realmente a sua mente faz isso,
você fala assim, não, poxa vida, eu vou largar essa carreira aqui e vou tentar uma carreira nova, vou iniciar do zero, a sua mente vai falar assim, olha, ela vai te colocar muitos medos. Muitas pessoas que tentou fazer isso foram se decepcionaram. Olha o resultado de muitos fulanos, às vezes até conhecido seu, ó, que fez isso e se deu mal. Ou seja, ela vai te botando esses medos, essas situações para você se bloquear e não tomar as decisões. Só que é assim, pessoal. Mesmo que você tome a decisão, que você larga a carreira e você dá com burros na água e você toma uma cacetada da vida. Mesmo assim, você não vai perder, você vai adquirir uma experiência. Depois lá na frente você vai entender que você não vai se arrepender de não ter tentado algo novo. E as pessoas ficam nesse ritmo hipnótico, nesse mesmo mundinho fechado aí, e não muda, não transforma. E o que acontece? Quando vai chegar num determinado 20, 30, 40 anos na sua vida, ela vai fazer uma reflexão e falar assim, puxa vida, eu podia ter tentado algo novo. Por que eu não tentei? E mesmo que você tente, você decepcione, você vai adquirir experiência. A gente nunca perde, gente. A gente sempre está aprendendo. Mesmo às vezes com nossos erros, com nossos tropeços, a gente está sempre aprendendo. E a gente, é importante bater nessa tecla, passar para todos vocês, para vocês entenderem quem realmente te bloqueia, quem realmente dificulta a sua vida não são as pessoas, é a sua própria mente. É você. Você mesmo fazendo os questionamentos, ela já vai colocar esses empecilhos, esses obstáculos. Mas você tem que lutar contra isso. E assim, né, gente, eu vou dar um exemplo também das outras bolhas, às vezes bolhas de crenças, né? Que as pessoas colocam, né que algumas crenças que o dinheiro não é bom, dinheiro é raiz do mal, que dinheiro não foi feito para as pessoas boas, né? Você ouve muito essas ladainhas, essas crenças limitantes, né? E ainda coloca essa situação, a culpa em Deus. Deus não gosta de pessoas prósperas, de pessoas que têm muito dinheiro, que essas são pessoas do mal. Isso aí são tudo crenças limitantes que colocam para dificultar a sua vida. Gente, Deus não é escravidão. Deus não é resumo de escravidão, de você estar preso numa bolha, em uma caixinha. Não. Deus é liberdade. É você ser livre, livre para tomar suas decisões. Ele te deu uma vida extraordinária, maravilhosa. Nós somos, eu acredito que nós somos uma centelha divina aqui na Terra. Ou seja, nós é como se fosse o próprio Deus aqui em formato humano. Porque como que eu entendo isso, gente, eu passo para vocês. É a nossa mente. Por exemplo, a nossa imaginação cria coisas extraordinárias. E de onde que vem isso? Só pode ser coisa divina. Então eu acredito que seja isso. Esse pedacinho de Deus dentro de nós, essa centelha divina que somos nós. Basta a gente assumir essa responsabilidade na nossa vida e transformar a nossa vida. Então, Deus é liberdade. Deus ele é livre, ele te dê a sua vida para você fazer na sua vida o que você bem entender. O que você achar melhor para sua vida. Ele não proíbe nada a você. Só que as crenças colocam essas dificuldades. Os dogmas religiosos que colocam isso. Por quê? Qual que é o intuito deles de fazer isso? Às vezes tem diversas situações, né, pessoal? Às vezes para escravizar um povo, para o povo de repente ficar comendo na palma da mão deles, de repente para controlar uma sociedade, controlar um povo, né? E quando você descobre isso, descobre esse segredo de que Deus, você é a imagem e semelhança dele aqui, você vai entender realmente que a todo tempo, há muito tempo, você foi enganado. E quando você descobre isso, que você tem condições de que você realmente é o próprio Deus aqui em formato humano para transformar a sua vida, transformar a sua situação, você descobre essa chave, vira essa chave e começa a transformar a sua vida. E nada vira mais obstáculo para você crescer e fazer com que a sua vida seja uma vida realmente extraordinária, uma vida que realmente Deus deseja para todos nós, né, gente? Então, é importante, gente, vocês entenderem esse conteúdo. Como eu falei para vocês,
no início do conteúdo, esse conteúdo foi feito exatamente para as pessoas que estão revoltadas com a vida do jeito que ela está e quer transformar, mudar. Mas para isso vocês precisam ter essa humildade, gente, reconhecer realmente que você está errando em algumas coisas, algumas crenças que nós temos no decorrer do nosso tempo, da nossa trajetória de vida, fez com que a gente ficasse, sabe, um adulto tapado, sabe, um adulto débil, um adulto que, sabe, quando você descobre, o conhecimento, pessoal, transforma vidas. Quando você adquire o conhecimento, quando você entende realmente a verdade de quem realmente você é, no fundo da sua alma, quem realmente, genuinamente você é, que você é realmente uma centelha divina aqui nessa terra, você não tem mais barreiras para você. Sabe? Você furou realmente essa bolha. Você pode sair dessa bolha e se libertar e transformar a sua vida. Entendeu, pessoal? Então, a gente realmente vive em diversas bolhas. Eu, outrora, também tinha algumas bolhas na minha vida. Vou dar 2 exemplos, assim. A época que eu adquiri um problema de saúde. E como que é realmente essa bolha do problema de saúde do câncer? O que a sociedade fala, o que as pessoas normalmente falam. É uma sentença de morte. Acabou a vida. Quando você descobriu essa doença, então já era a sua vida. Fim da linha para você. A bolha é isso. Aí, ou seja, eu tinha a opção de realmente continuar nessa bolha e de repente chegar nesse momento agora, não estar aqui ao vivo conversando com vocês, porque de repente eu já teria partido. E aí eu tive que ter coragem para furar essa bolha, sair dessa bolha e acreditar no meu potencial, acreditar realmente na minha força interior, na minha força física, nas atividades físicas que eu praticava, na mentalização que eu usava para fazer minhas atividades, para desenvolver o meu corpo, para desenvolver eu não só fisicamente, mas como mentalmente, fez com que eu furasse isso. Não, tá bom, eu vou sair dessa bolha e eu vou provar realmente que eu tenho condições de sair dessa bolha e depois ser um exemplo para passar para as pessoas futuramente, como agora neste momento eu estou passando para vocês. Fácil não é, realmente, como eu dei os exemplos, para você sair de uma bolha, a bolha geralmente é confortável. Câncer, né? Sentença de morte, então é melhor você já doar seus bens, sabe? Já conversar com a família, sabe, essas coisas pesadas, negativas, que realmente ia trazer realmente um conforto, assim, realmente que eu poderia partir, né? Ou eu poderia rejeitar tudo isso e sair dessa bolha, assim como eu fiz isso, como eu tive coragem, realmente eu estou aqui, né? Então, isso é um exemplo que eu dei da furada de bolha que eu tive na minha vida, da bolha que eu estava inserido naquele momento. E depois, também, uma outra bolha que eu saí, realmente, que ou seja, eu estava naquele mundinho, também fechado naquela caixinha, de ser uma pessoa raquítica, frágil fisicamente e mentalmente, sabe, insatisfeito, com a autoestima bem abaixo, não me sentindo bonito, sabe, me sentindo uma das piores criaturas. E aí eu resolvi sair dessa bolha depressiva, dessa bolha negativa, e resolvi começar a iniciar uma prática esportiva, uma atividade física. Eu já fazia algumas atividades físicas, às vezes de brincar de bola, correr na rua, assim, mas atividade física, assim, regrada mesmo, eu comecei a fazer a partir do momento que eu comecei a fazer a natação. Daí resolvi fazer a natação. E aí, ou seja, veio a dificuldade. Você raquítico, você fraco desse jeito, como que você vai querer fazer natação? E aí eu tive que furar essa bolha. Ou seja, com a minha força, com a minha energia, eu falei assim, não, eu busquei essa energia lá de dentro e eu saí dessa bolha também e consegui desenvolver. Fiquei 10 anos na natação. Depois, consequentemente, consegui fazer até uma travessia aquática para vencer também uma outra bolha que eu tinha um medo de nadar no mar e eu acabei vencendo isso. Então, ou seja,
também é uma bolha que eu furei e, consequentemente, eu tive um resultado extraordinário. E só para mais uma, gente, uma situação de uma outra bolha também. E a partir de toda essa bagagem que eu adquiri em toda a trajetória da minha vida, até o momento, até mais ou menos há um ano atrás, não, precisamente até uns 8 meses atrás, daí eu resolvi sair de uma outra bolha. Ou seja, eu tinha conhecimento, tinha todas essas bagagens, as experiências que eu adquiri no esporte, eu adquiri na cura da doença, eu tinha diversas bagagens e eu queria passar essa situação. E qual outra bolha que eu furei? A bolha o quê? De me mostrar aqui na internet, de criar um conteúdo na internet para furar realmente essa bolha e fazer com que essas minhas experiências, esse meu conhecimento atingisse o coração de muitas pessoas. Daí eu resolvi criar o canal no YouTube e ver realmente também os meios das dificuldades. Você vê que a nossa mente sempre vai fazer isso. Mas para que você vai criar um canal? É mais uma tarefa, você já tem tantas coisas para fazer, você vai criar mais um canal, mais um trabalho? Que isso? Ou seja, a mente fazendo isso para você não sair daquele mundinho. E eu furei novamente mais essa bolha e, consequentemente, estou aqui, gente. Meus conteúdos que eu estou passando para vocês é exatamente a resultado de uma bolha que eu furei também na internet. Ou seja, abraçando a internet da forma mais extraordinária para atingir milhares e milhares de pessoas. E assim, eu já tenho alguns canais, eu já tenho mais de 60 vídeos no YouTube com os conteúdos de diversos, variados. Fiz mais de 30 lives ao vivo no Instagram, né? E também iniciei uma carreira nova como modelo, entendeu? Então era assim, até então, lá atrás, né? Aquele menino que se achava feio, com autoestima abaixo, sem confiança nenhuma, magrinho, começou a trabalhar como modelo, consegui ainda fazer 2 trabalhos como modelo, que foram experiências incríveis na minha vida, né? E, ou seja, uma outra bolha que eu acabei furando. E vira e mexe, na medida do decorrer da minha trajetória de vida, meus próximos anos de vida, eu vou estar furando outras bolhas que realmente, evidentemente, trouxe aqui, desde a minha infância até agora, na fase adulta, que eu preciso furar essa bolha. E o intuito também é passar para vocês as experiências, gente, para vocês furar também essa bolha. Então, gente, o conteúdo está bem alongado, mas vamos fazer um momento de reflexão. Quais são as bolhas que você precisa furar e se libertar? Hein, pessoal? Faz essa reflexão. Para vocês não esquecerem, eu sugiro que vocês coloquem no papel. É uma bolha de crenças limitantes, de religião. A bolha é de uma carreira. A bolha de você estar dentro de você mora num local, em um país, mas você quer sair disso e você não tem força, energia, e você tem medo de fazer isso. Você precisa furar essa situação, gente. Enquanto você não sair desse desconforto, você não vai vencer, você não vai ter uma vida nova, você não vai ter a vida plena que realmente você deseja, que você sonha. Você precisa ter coragem para furar isso, assim como eu dei exemplos para vocês. Que eu tive que ter coragem também de furar algumas bolhas na minha vida. Tá bom? Então, esse era o intuito, pessoal, do conteúdo que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês absorvam realmente, gente, de todo o coração esse conteúdo, porque foi um conteúdo que eu criei de todo o meu coração, gente. Um conteúdo para atingir milhares e milhares de pessoas. E, consequentemente, com certeza, o objetivo, eu adquiri isso. Eu consegui esse objetivo. Pode ter certeza que todos nós saímos de uma forma diferente desse conteúdo. Tá bom, gente? Como que não pode faltar, gente, se inscreva no meu canal, compartilha com seus melhores amigos esse conteúdo e dá um joinha, faz comentário, gente, no conteúdo. O feedback de vocês é importantíssimo. E passa também, gente, sugestão de conteúdo.
que daí consequentemente a gente vai analisar e a gente vai passar futuramente, com certeza, o conteúdo que vocês sugerirem aí no comentário do YouTube, tá bom, gente? Fique com Deus, uma ótima finalzinho de domingo a todos, uma ótima semana a todos, um beijo, até semana que vem, com certeza com conteúdo bem relevante para todos nós. Abração!